Israel, o grande milagre de Deus na história. A sobrevivência de Israel, mantendo a sua bandeira, a sua língua, a sua religião, depois de tantos reveses e de mais de 1.800 anos de dispersão entre as nações, sofrendo as agruras mais terríveis, é uma prova evidente de que Israel é um grande milagre de Deus na história. Eu gostaria de convidar você para uma viagem rumo ao passado, a fim de nós conhecermos um pouco melhor a história desta nação, a história desse povo. Vamos entrar no túnel do tempo, vamos voltar ao passado e chegar a 2.000 anos antes de Cristo, na pessoa de Abraão, que saiu de Ur dos Caldeus, no sul da Mesopotâmia, numa terra eivada de deuses, para deixar a sua terra, a sua parentela, e ir para um lugar que Deus mesmo lhe mostraria. Abraão sai de Ur dos Caldeus, se estabelece em Harã, no norte da Mesopotâmia, e dali ele parte rumo à terra prometida, aos 75 anos de idade, casado com Sara, aos 65 anos de idade. E diz a Bíblia que ele peregrina e vai para a terra de Canaã. Deus lhe deu uma promessa de que, por meio dele e do seu descendente, ele teria uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, como as areias da praia, numa linguagem hiperbólica. Abraão viveu como um homem de fé, um homem que levantou altares para Deus, não por ser um homem perfeito, talvez por angústia e impaciência de Sara, ele aceita coabitar com a sua serva egípcia Agar, e nasce então Ismael, quando Abraão tem 86 anos de idade. Entretanto, Ismael não era o filho da promessa, embora Deus tenha feito dele uma grande nação. Quando Abraão estava com 100 anos, Deus cumpre a promessa, e apesar da idade dele, com o corpo amortecido, e apesar de Sara, em elevada idade, ser estéril, ela concebe e nasce Isaque, o filho da promessa. Herdeiro de Abraão, não só do ponto de vista das riquezas materiais, mas do grande legado espiritual. Isaque vai se casar com Rebeca aos 40 anos de idade. Ela era estéril também, e ele orou pela sua mulher 20 anos. Então, quando nascem os filhos, Esaú e Jacó, gêmeos, e tinha no ventre de Rebeca não apenas 2 filhos, mas 2 nações, o Isaque está com 60 anos e o Abraão com 160 anos. Abraão teve o privilégio de conviver com seus netos apenas 15 anos, porque morreu aos 75 anos de idade. Mas diz a Bíblia que Deus o escolheu para que ele instruísse a sua geração depois dele a colocar em Deus a sua confiança. E significa que não apenas tem em mente os seus netos, Esaú e Jacó, mas ele tem em mente todos aqueles que haveriam de crer em Jesus. Porque todos os crentes, diz a Bíblia, são filhos de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão, portanto, não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Então, a Bíblia diz que o projeto de Deus vai passar pelo filho mais novo, o Jacó, e não pelo filho mais velho, o Esaú, embora ambos tenham sido gêmeos. Um nasceu primeiro. A Bíblia nos informa que Jacó era o preferido da Rebeca e o Esaú o preferido do Isaque. Isaque quis mudar o projeto de Deus, abençoando Esaú. E Rebeca, não confiando na providência de Deus, leva Jacó a se fingir de Esaú para enganar
o pai e trair o irmão. E então diz a Bíblia que o Jacó precisa sair de casa às pressas, jurado de morte pelo irmão, e ele o faz aos 77 anos de idade. Deus levanta o Esaú para ser o pai dos edomitas, mas Jacó haveria de ser o escolhido de Deus e foi para ser o pai da nação de Israel. Ele sai de casa aos 77 anos, vai para Padã Arã, constitui família, e então, 20 anos depois, ele retorna, rico, com numerosa família, para ter uma experiência com Deus no Val de Jaboque, em Peniel, onde ele viu Deus face a face e a sua vida foi salva. Dali para frente, Deus é conhecido na história como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando ele tem a sua experiência com Deus, de conversão aos 97 anos no Val de Jaboque, o José tem apenas 6 anos de idade. Aos 17 anos, o José é vendido pelos seus irmãos para o Egito como escravo, guardando os irmãos essa informação do pai Jacó, que sofreu pelo filho 22 anos, até que José se tornasse governador do Egito e levasse para lá sua família. Portanto, quando José foi vendido para o Egito, Jacó tinha 108 anos. E quando Jacó vai para o Egito, porque José é o governador e leva a família para lá, o Jacó tem 130 anos. Jacó viveu 17 anos em Israel e morreu com 147. Então, esses 4 patriarcas viveram idades diferentes. Abraão, 175 anos, Isaque, 180 anos, o Jacó, 147 anos e o José, 110 anos. Lá em Gênesis 15, Deus havia dito para Abraão que a sua descendência seria escrava no Egito. Por 400 anos ficaria ali na terra dos faraós, quando Deus então tiraria o seu povo com mão forte e poderosa. E Deus fez isso. Então nós estamos no livro de Êxodo, quando diz que o novo faraó não conhecia mais a história de José e começa a oprimir o povo, a escravizar o povo. E o povo tem que viver debaixo de chicotes para produzir tijolos para as grandes construções faraônicas no Egito. Quando então nasce uma criança, filho de Amrão e Joquebede, é o caçula de 3 irmãos, Miriam, Arão e Moisés. A mãe não quis entregar esse filho à morte, então manda fazer um cesto, calafeta-o, coloca-o nas águas do Nilo e Miriam, a irmã mais velha, passa a cuidar deste cesto que desliza rio abaixo, até providencialmente chegar nas mãos da filha de Faraó, que vai adotar essa criança. A própria mãe, por orientação de Miriam, vai criar a criança recebendo um régio salário para isso. E então, na época oportuna, o Moisés é levado à filha de Faraó e vive no palácio de Faraó como filho de Faraó até os 40 anos de idade. Tentando ele libertar o povo do seu próprio jeito, é o seu próprio modo, ele se frustra. Seu crime de sangue é descoberto porque ele mata um egípcio que feriu um israelita e ele precisa fugir. E passa os próximos 40 anos no deserto de Midian, onde se casa com Zípora e onde se torna pastor de ovelhas de seu sogro Jetro. Depois de 40 anos no deserto, já tendo 80 anos de idade, Deus aparece para ele em Horebe, na sarça ardente, e diz que viu a aflição do seu povo, ouviu o clamor do seu povo e desceu para libertar o seu povo. E Moisés seria o grande líder libertador. Moisés, por um momento, tenta se evadir da missão, oferecendo a Deus muitas desculpas. Mas o Senhor não aceita as desculpas. E Moisés vai, na companhia de seu irmão Arão, a Faraó, para libertar o povo de Israel. É claro que Faraó endureceu o coração. E isso tinha também plano de Deus. Isso era projeto de Deus, que o coração dele se endurecesse, a fim de que Deus mostrasse na terra do Egito o seu poder e as suas maravilhas. Então vem as 10 pragas. Cada uma dessas pragas
era uma divindade egípcia que estava sendo desbancada, para mostrar que não há senão um só Deus, Deus vivo e todo-poderoso, e que os deuses dos povos não passam de ídolos vãos, criados pela arte e pela imaginação do homem. Então, no tempo oportuno de Deus, na noite da Páscoa, quando um cordeiro foi imolado, o seu sangue passado nas vergas das portas, Israel foi liberto da escravidão do Egito. Foram 40 anos de peregrinação pelo deserto. Enfrentaram tantos desafios. O primeiro deles é que Faraó veio atrás deles e Israel estava agora com um exército poderoso atrás e com o mar à sua frente. E o povo clamou a Moisés, e Moisés clamou a Deus, e Deus disse: diga ao povo de Israel que marche. E Deus abriu as águas do Mar Vermelho, que se tornaram estrada para os israelitas e cemitério para os soldados egípcios. Então, do outro lado do mar, eles cantam e celebram e começam uma grande jornada de 40 anos pelo deserto. Deserto inóspito, perigoso, hostil, mas Deus, na sua providência, deu-lhes nos 40 anos maná do céu para comerem, codornizes para comerem, água brotando da rocha. A veste não se envelheceu no seu corpo 40 anos, nem as sandálias nos pés. Depois de 40 anos, então, eles entram na terra prometida. Vale destacar que desta geração inteira que saiu do Egito, toda ela morreu no deserto, exceto 2 pessoas, Josué e Calebe. O próprio Moisés morre no Monte Nebo, já na terra de Moabe, defronte da terra de Israel. Pois bem, o Josué entra na terra e a conquista, foram 7 anos de conquista, mas Josué 13:1 diz que nem toda a terra foi conquistada. Os povos cananeus tornaram-se um problema para eles, porque os israelitas, em vez de expulsá-los todos, muitos ficaram e Israel acabou sendo seduzido pelos seus deuses. E começa então um período de decadência em Israel, mormente depois da morte de Josué e dos anciãos, porque a Bíblia diz que a terceira geração, porque a geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida, mas a geração que nasceu na terra prometida já não conhecia Deus mais. Então, depois da morte de Josué, o povo se corrompe, e se corrompe ao extremo. Cada um fazia o que bem entendia, e nós estamos agora falando de um longo período dos juízes, 330 anos, de altos e baixos, de avanços e recuos, de volta para Deus na hora do aperto, mas de abandono a Deus na hora da fartura e da abundância. Período terrível, de apostasia, de idolatria, de pecados os mais horrendos. E o livro de Juízes termina sem que Israel enfrente um inimigo externo, e não precisava, porque está sendo destruído pelos seus pecados internos. Então, ao fim desse período, já agora no período de Samuel, Samuel foi um homem íntegro, foi um homem impoluto, um homem sem jaça, um homem que não aceitou subornos, sem qualquer avareza. Porém, seus filhos não eram do mesmo estofo moral. Eles eram avarentos e amavam o suborno. Então o povo de Israel diz: olha, Samuel, você já está velho e nós não queremos ficar sob a liderança de seus filhos. Constitua-nos um rei. Deus diz para Samuel atender o povo, mas avisar o povo do preço que eles deveriam pagar para ter um rei. E então começa a monarquia em Israel. Essa monarquia teve no Reino Unido 120 anos, 40 anos sob Saul, 40 anos sob Davi, 40 anos sob Salomão. Saul foi bem no começo e muito mal no final, e morreu num campo de batalha contra os filisteus. Davi, que assume o governo muito jovem, aos 30 anos de idade, governa há 40 anos, e foi o maior rei de Israel, alargando as fronteiras de Israel, formando um reino poderoso, vencendo os inimigos, constituindo uma grande nação, transferindo a capital de Hebrom para Jerusalém, onde governou 33 anos só em Jerusalém e 7 anos em Hebrom. Mas Davi
teve lutas terríveis com sua família, em virtude do seu pecado com Batseba. E ele vê 4 filhos morrendo, aliás 3 morrendo, depois um ele não chegou a ver. O filho do adultério morreu. Depois, Absalão matou Aminon. Depois, Joabe matou Absalão. E depois Salomão mandou matar Adonias. Mas ele era um homem piedoso, um homem segundo o coração de Deus. Assume então o governo, depois que conseguiram debelar um golpe de Estado promovido por Adonias, de estabelecer Salomão no trono. E Salomão começa muito bem, humildemente, clamando a Deus por sabedoria, e Deus lhe dá sabedoria singular e lhe dá riqueza colossal. Porém, Salomão não permaneceu um homem humilde, nem sábio, porque diz a Bíblia que ele contraria os preceitos divinos, conforme Deuteronômio 17, para o perfil de um rei em Israel. Ele não devia acumular para si cavalos, para não confiar no exército, não devia multiplicar para si ouro, para não confiar no poder econômico, não podia multiplicar para si mulheres, para não ser seduzido por essas mulheres estrangeiras e pagãs. Pois bem, ele cometeu todos esses erros. Ele teve no seu harém 700 princesas, 300 concubinas, e ele termina sua vida adorando os deuses pagãos de suas mulheres, porque em vez de amar a Deus, ele amou as suas mulheres, e o amor dessas mulheres corrompeu o seu coração. Com a morte de Salomão, encerrando esse ciclo do Reino Unido, por inabilidade política de seu filho e sucessor Roboão, o reino é dividido. 10 das 12 tribos seguem a liderança cismática de Jeroboão I. E quando Jeroboão I assume o governo, ele toma uma decisão. E a decisão que ele toma é a seguinte: o meu povo não deve ir para Jerusalém para adorar, porque de repente eles voltam para lá e até me persigam e me matam. Então eu vou criar uma nova religião aqui no norte. Eu vou estabelecer novos templos em Dan e em Berseba e em Betel. E eu vou também constituir novos sacerdotes, um novo culto, uma nova liturgia. E assim ele estabeleceu um bezerro de ouro. E o povo então era orientado a adorar o bezerro de ouro, impondo a idolatria tosca ao povo que estava debaixo do seu governo. Essas 10 tribos, chamado Reino do Norte, Reino de Israel, com capital em Tirzla e depois em Samaria, durou 209 anos. Com 19 reis, 8 dinastias, mas nunca se levantou um rei piedoso no Reino do Norte. Todos foram maus, todos foram ímpios, todos foram idólatras, todos se curvaram diante do bezerro de ouro. Até que, em 722, a Assíria, poderoso império da época, cercou Samaria e levou o povo do Reino do Norte para o exílio. O Reino do Sul, conhecido como Judá, mantendo as 2 tribos, Judá e Benjamim, tornaram-se um reino também muito forte, sempre seguindo a dinastia davídica. Por quê? Porque havia uma promessa lá em 2 Samuel 7, que jamais faltaria um descendente de Davi no trono. E o verdadeiro descendente de Davi, que haveria de se assentar no trono, não era apenas um rei comum, era Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que nasceu em Belém, a terra do pão como Davi, para governar para sempre. O Reino do Sul, Judá, alternou entre homens piedosos e homens maus no governo. Poderíamos citar alguns homens piedosos, como Asa, como Josafá, poderíamos lembrar aqui de Ezequias, poderíamos lembrar também de Josias, mas tivemos também muitos homens perversos, Deus levantou nesse período profetas, tanto no Reino do Norte como Elias, Eliseu, como no Reino do Sul. Nós vamos ver, Deus levantou profetas também, como levantou Isaías, como levantou Jeremias, como levantou Abacuque, mas esses profetas falaram e o povo não quis ouvir. Então, em 606, a Babilônia, que já tinha triunfado sobre a Síria e sobre o Egito, cerca Jerusalém, leva alguns nobres, leva os vasos do templo.
Em 596 eles vêm e levam mais uma leva, dentre elas, na primeira leva foi Daniel e seus amigos, na segunda leva foi o profeta Ezequiel, que era de uma família sacerdotal, mas levantado por Deus como profeta. Então, em 586, depois de um cerco longo, a cidade totalmente devastada pela fome e pela miséria, se capitulou, e Nabucodonosor entra em Jerusalém, destrói Jerusalém, incendeia o templo de Salomão e leva o povo de Judá para um exílio de 70 anos na Babilônia. Mas o exílio tinha prazo definido, prazo de validade, era 70 anos e nem um dia a mais. A Babilônia não entendeu que Deus a levantara como vara da sua ira para disciplinar o seu povo e achou que ela tinha todo o poder e passava a cultuar a sua própria força e o seu próprio poder. Então, Deus deu uma ordem para que a Babilônia caísse, e caísse numa noite de festa, de um bacanal, de zombaria e escárnio dos vasos do templo trazidos para a festa de Belsazar. Naquela noite, Belsazar morreu. E a cidade da Babilônia foi conquistada pelo grande Ciro e por Dario o Grande. Então, um novo império domina o mundo, o Império Medo-Persa, que no primeiro ano de Ciro já ordena a volta dos judeus para sua terra. E então voltam em 3 levas, sob Zorobabel, sob Esdras e sob Neemias. Israel volta à sua terra para a reconstrução do templo, um templo mais humilde, mais modesto, mas retoma a sua caminhada como povo de Deus, voltando às suas práticas religiosas, voltando às suas festas religiosas, voltando à sua natureza de povo escolhido por Deus para ser um luzeiro para as nações. O Império Medo-Persa cai nas mãos do Império Grego. Alexandre o Grande torna-se o grande líder mundial, que conquista povos, que dissemina a língua universal, a língua grega, e a cultura helênica, a helenização. Com a morte súbita de Alexandre o Grande, Israel é dividido o reino de Alexandre é dividido entre 4 generais. Israel ficou ora sob o poder dos Ptolomeus do Egito, ora sob o poder dos Seleucidas da Síria. E é nesse período alexandrino que nós entendemos que foi feita a tradução do Velho Testamento do hebraico para o grego, uma versão tão importante chamada de Septuaginta. E foi no governo Seleucida que Antíoco Epifânio, Antíoco IV, profana o templo de Jerusalém, provocando a guerra dos Macabeus. E Matatias Macabeu e Judas Macabeu, seu filho, entram nessa guerra e vencem a guerra e libertam Israel do poder estrangeiro, estabelecendo em Israel o governo asmoneu. No ano 63 a.C., Pompeu conquista esse território para o Império Romano e então Israel fica debaixo do poder do Império Romano. No primeiro século, nós tivemos muitos imperadores que tiveram ações em relação a Israel. Tivemos primeiro César Augusto, foi quando Jesus nasceu, em Belém da Judéia, do ano 27 ao ano 14 depois de Cristo. Sucede César Augusto Tibério César, que governa do ano 14 ao ano 37. Foi o período em que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Depois nós temos Calígula, de 37 a 41. Depois nós temos Cláudio, de 41 a 54, quando houve uma grande fome no mundo e os judeus foram dispersos e expulsos de Roma. Depois você tem Nero, de 54 a 68, foi o homem que incendiou Roma e mandou matar Paulo e Pedro. Depois você tem Tito Flávio, ou melhor, Vespasiano, que governa de 69 a 79, quando Jerusalém é tomada pela liderança de Tito Flávio, e quando o Coliseu Romano é inaugurado em Roma. Depois você tem o governo de Tito Flávio, de 79 a 81, você tem o governo de Domiciano, de 81 a 96, quando João é levado para a ilha de Patmos. Pois bem, vale destacar, portanto, que quando Jesus vem ao mundo e nasce em Belém e vive em Nazaré, e morre em Jerusalém, e ali ressuscita, e dali vai assunto aos céus, nós estamos falando que Israel está debaixo do poder do Império Romano. Pois bem, no ano 66 da era cristã, houve a Guerra Judaica.
E a guerra judaica acontece porque uma sinagoga judaica fora profanada em Cesareia Marítima e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma, se rebelam contra Roma e Roma manda para lá o Tito Flávio. E então, 4 anos depois, no ano 70, Jerusalém estava sendo invadida, sendo destruída, sendo tomada, sendo incendiada. O templo que foi ampliado por Herodes o Grande é completamente destruído, não ficando pedra sobre pedra, exatamente para cumprir a profecia dada por Jesus. Pois bem, aqui nós entramos na história, porque diz a história que nessa invasão do ano 70, a cidade de Jerusalém foi destruída. 1.000 judeus conseguem escapar e fugir para a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, fortaleza construída por Herodes o Grande. E eles resistiram aos romanos até que, sabendo que os romanos que estavam construindo uma rampa para chegar lá, e seriam mortos e talvez abusados, humilhados, vilipendiados, tomaram a decisão. Todos eles tomaram a decisão de matar a si mesmos. Cada chefe de família mataria a sua família e, após matar a sua própria família, tiraria a sua própria vida, deixando os armazéns intactos de produção de comida e bebida, mostrando para os romanos que preferiam tirar a própria vida com dignidade do que se entregarem aos romanos de uma maneira vilipendiosa. O povo judeu viveu disperso do ano 70 a 14 de maio de 1948. Nenhum povo conseguiu manter-se assim, preservando a sua língua, a sua cultura, a sua religião, a sua fé. Foram perseguidos de forma tão terrível. No período da Idade Média, lidaram com a questão da peste negra na Europa e botaram a culpa nos judeus. E tantos morreram. Agora, no século XX, ao explodir a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler leva à morte crudelíssima nas câmaras de gás, nos paredões de fuzilamento, nos campos de concentração, cerca de 6 milhões de judeus, sendo 1,5 milhão de crianças. Talvez a maior atrocidade desumana da história da humanidade. E Deus preservou seu povo. E então, em 14 de maio de 1948, Israel retorna ao seu território, com a sua bandeira, com a sua religião, com as suas práticas, mantendo a lâmpada acesa. E eu entendo, à luz de Romanos, capítulo 9, 10 e 11, Romanos 9 olha para o passado e descreve a eleição do seu povo. Capítulo 10 descreve o pecado desse povo. Mas no capítulo 11, há a restauração desse povo. E eu entendo isso, que Deus tem ainda um propósito a cumprir nesta nação de restauração, a fim de que eles reconheçam Jesus como Messias. E então, nós estamos aqui diante, certamente, de um dos maiores milagres da história. Quando se perguntou certa feita a um cristão que estava sendo acusado de uma fé espúria, que prova ele daria da existência de Deus, ele respondeu: a história de Israel, a história do povo judeu é um grande milagre de Deus na história. Esse povo foi preservado pela mão da providência divina. Hoje Israel, num território tão pequeno, cercado por tantos inimigos, é uma das maiores potências do mundo, tecnológica e militar. Certamente, a bênção de Deus está aí. E lá atrás, Deus havia dito para Abraão que aqueles que abençoassem seriam abençoados e aqueles que amaldiçoassem seriam amaldiçoados. É muito importante entender que ainda hoje existem segmentos da sociedade antissemitas, inclusive no Brasil, e nós não deveríamos jamais adotar esta política antissemita. Israel é uma nação secularizada, mas é o povo que Deus levantou para nos oferecer a Bíblia. É o povo que Deus levantou para nos oferecer o Messias, porque Jesus era judeu. Deu-nos este grande legado.
E nós deveríamos amar a Israel. Deus tem me dado o privilégio de levar caravanas a Israel ano após ano. E aprendi a amar esta nação, a amar este povo. E eu estou certo de que Israel tem sido um instrumento nas mãos de Deus para grandes bênçãos, não só no campo tecnológico, científico, mas também sido um exemplo de superação das maiores dificuldades da história. Um povo que viveu tantas lutas, tantas guerras, tantas injustiças, tantas violências, mas um povo que permanece como povo, que tem sua língua, que tem sua bandeira, que tem seu chão, que tem sua fé, que tem seu Deus. É claro que hoje nós auguramos ardentemente que a nação de Israel conheça o Messias, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele foi enviado para ser o Salvador do seu povo, o Salvador do mundo. Jesus é a nossa esperança. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor dos Senhores. Haverá um dia em que a nação de Israel vai ter seus olhos espirituais abertos para reconhecer o Messias de Deus. Espero que este breve registro, que este breve relato da história de Israel como grande milagre de Deus na história tenha edificado a sua vida, tenha abençoado o seu coração. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.